Contagem regressiva já começou. Tudo legal aí, gente? Estamos começando o nosso Contagem Regressiva. Você já sabe, é o único programa, eu falo sempre, é o único programa que tem hora certa para começar e hora exata para acabar. Hoje tem um convidado que eu sou muito fã. Eu sou corintiano, tenho certeza que ele é corintiano também. É um dos grandes ídolos do Corinthians, é o Zé da Fiel. Ô Zé Elias, que honra você estar aqui, Zé. Que legal, cara. Eu sou muito seu fã. Eu sou suspeito em falar, né? Te acompanho lá da época de Café com Bobagem. Imagina, eu que sou eu que sou teu fãzaço. Dava muita risada. Que legal, fico muito feliz. Café com Bobagem que agora tá na Rádio Top, segunda a sexta-feira, 6 da tarde e às 8 da noite. Quero que você ouça, que você vá lá um dia lá. Pode ter certeza que eu vou, vai ser um prazer. Zé, você é um ídolo do Corinthians, eu fiquei sabendo, você é de Guarulhos. Sim. E aí quero saber como é que surgiu, você era o craque desde os 7 anos de idade na rua, como é que era o negócio? Não, eu comecei a jogar com 4 para 5 anos de idade, meu pai trabalhava no Olivetti e de finais de semana ele participava dos campeonatos internos. E você ia junto? E aí eu ia junto e lá eles falaram assim, vamos jogar, vamos deixar os filhos dos funcionários jogando na quadra aqui e tal. Aí eles viram lá, vamos criar um time para jogar o campeonato de futsal de Guarulhos. Acho que era Pro Menor, alguma coisa assim. Aí eles fizeram o primeiro ano, o pessoal gostou, e no segundo ano o Vitor Guedes, que hoje é repórter, né, irmão da Marília Ruiz e tal. Sei. Ele era primo do goleiro do meu time. Aí ele veio jogar conosco lá na Olivetti, e o pai dele falou pro meu pai, leva lá seu filho no Corinthians, o Vitor joga lá, ele vai ficar, que teu filho é bom jogador e tal. Aí eu fui, fiz o teste e fiquei. Então legal. Eu comecei jogando com 5 anos de idade, 5 para 6. Primeiro jogo no Corinthians, 22 de agosto de 82. Que legal. E porque você foi pro time principal, que é em 93? Eu fui em 93, 7 de setembro de 93, o Mário Sérgio me puxa, né? Me puxa não, foi uma indicação. Mário Sérgio foi um grande craque, né? Foi. Putz, que pena, né, o Mário Sérgio? Jogadores. Infelizmente, a gente sabe... Ele estava no avião da Chapecoense. Então, o Márcio Araújo, que hoje é o... Eu amo o Márcio Araújo, meu vizinho. O Márcio Araújo eu encontro ele na rua. Você pode encontrar de manhã, à tarde ou à noite. Ele tá sempre com um agasalho do São Paulo. Pode estar qualquer temperatura. 30 graus, menos 10, ele tá vestido de São Paulo. Eu encontro ele na rua, a gente fica uma hora conversando. Ele é o diretor hoje do São Paulo. Do São Paulo, Sub-17, né? De todos. Verdade. Praticamente ele que comanda lá ele tava no Sub-17, né, até o começo do ano. Mas pelo que eu sei lá e conversei a última vez, praticamente ele supervisiona todas as categorias de base. Eu adoro o Márcio Araújo. E na época ele era o treinador do Júnior do Corinthians. Ele trabalhou no São Paulo, Taça São Paulo, ganhou de 4 a 6 do Corinthians e tal. Aí foi contratado pelo Corinthians e aí ele me indicou pro Mário Sérgio. Aí o Mário Sérgio me puxou lá, eu treinei e fiquei, dia 7 de setembro. Márcio Araújo, um abraço pra você, sabe o quanto eu gosto de você. A gente encontra sempre numa padaria perto de casa. Agora ele tá muito em Cotia, né? Cabelo, sempre com gel no cabelo. Ele mora em Cotia. Ele mora em Cotia agora. E ele sempre com uma blusa, pode estar qualquer temperatura, uma blusa que é pro inverno na Suíça. Mas esse é o Márcio Araújo. E ele é um cara que fala muito bem, né? Ele se expressa muito bem, ele tem um carisma, né? Que eu acho que eu falo que assim, o carisma dele é o coração grande que ele carrega, né? Sempre respeitando todo mundo, tratando todo mundo igual. E tem um fato marcante que eu não sei se você lembra disso, eu lembro de moleque. O Márcio Araújo fala, legal, ele é um bom técnico. Ele colocou o Falcão no banco, pelo amor de Deus. O rei de Roma, ele tirou o rei de Roma. O Falcão volta da Itália e aí todo mundo, Falcão e o Márcio colocou ele no banco. Ele é bom que jogador sensacional, também. joga bem bola. Então sabe o que tá falando. Não é? Que legal. Zé, e aí você ficou no Corinthians, você foi um grande ídolo do Corinthians, porque... assim, foi uma fase muito legal do Corinthians que você jogou, né? Foi de 93 a 96. A fase ela coincidiu com a chegada da Parmalat no Palmeiras, então a rivalidade com o Palmeiras. Grande. Mas essa fase quem tinha no Corinthians? Tinha o Marcelinho Carioca, o Ronaldo? O Marcelinho chegou em 94, né? Em 93 tinha o Rivaldo. Que eles tinham vindo do Mojimirim, o Rivaldo, Leto e o Valber. Eu achei que o Rivaldo jogou mais no Palmeiras do que no Corinthians, mas é um gosto meu. Não, jogou muito mais. Eu achei que no Palmeiras ele arrasou. Tanto que em 96 ele foi considerado o melhor jogador do futebol brasileiro. Aí ele foi comprado pelo La Corunha. Aí em 93 tinha o Rivaldo, 94 jogou o Branco, Paulo Roberto, aí chega o Marcelinho, aí em 95 chega Bernardo, o Souza...
Célio Silva. Célio Aí Silva aí jogava no meio de campo, né? Jogava já muito muda, bem. o Silvinho sobe também do Júnior. Então aí Eu vi tem uma mescla. foto de você nessa época que a gente vai mostrar daqui a pouco, e tem aquele zagueiro loiro, como é que era o nome Henrique. dele? O Henrique. Esse cara ficou muito tempo no Corinthians, Ele né? ficou um tempão. Eu cheguei, eu subi em 93 e ele já estava. Ele veio da Portuguesa. Não, da Portuguesa, do União São João. Ele jogou Portuguesa, foi pro União São João de Araras e chegou no Corinthians. Eu acho que ele ficou até 97, se eu não me engano. Ele deve ter ficado acho que uns 5 anos no Corinthians, 5, 6 anos. E como é que foi pra você virar do garoto que jogava na Olivete e depois você entrar no Corinthians e você praticamente você se criou no Corinthians, né? Eu fiquei praticamente 15 anos no Corinthians, né? Eu entrei com 4 para 5 e saí com 19 para 20. Não, saí com 20 anos, praticamente 20 anos que eu fui pro Leverkusen em agosto já, um mês antes de fazer 20 anos. Como é que é pro cara que é de Guarulhos ir pra Alemanha, falar alemão com os caras? Como é que é a comunicação disso aí, meu? No começo foi difícil, Zé. No começo foi bem complicado. Eu não sou um cara que gosta de incomodar os outros, né? Então tinha uns brasileiros lá, o Paulo Sérgio estava lá já há 3 anos, já falava alemão. Paulo Sérgio 7. Isso, Paulo Sérgio. Aí eu cheguei pro manager, o Kalman, e falei, calma, eu preciso aprender alemão porque eu não vou ficar aqui sem me comunicar. Fazendo mímica, é bem complicado. comer. Aí eu comecei a ter aula de 3 horas, 3 vezes por semana, 2 horas por dia, naquele método Berlitz, né? Sei, é Eles bom. colocaram um professor lá, e aí o que aconteceu? Primeira aula, Was ist das? Aí fiquei 2 horas, o cara falando Was ist das? Aí põe a foto aqui, põe a foto ali. Eu só sei o Wie geht es dir, ainda que eu estudei escola alemã, mas a gente esquece tudo, né? Esquece bastante. E aí eu peguei, depois de 2 horas, eu entendi que Was ist das era o que é isso. Aí subi pro manager, subi lá no escritório do manager, falei, não quero aprender igual papagaio, fica me mostrando. Ele falou, não, se você não aprender igual o alemão raciocina, pensa e forma diferente. As frases, você nunca vai entender, porque você vai precisar de um tradutor, você vai traduzir para depois fazer a sua conversação. Tem que aprender igual o alemão. E aí eu fui, depois combinei com o professor, vamos apenas conversar, eu preciso de conversação. Não quero agora. saber como é que escreve, não, A escrita é nada. difícil, que tem 150 consoantes e uma vogal nas letras. Então é difícil, para mim era difícil. Aí eu fui, em 6 meses eu estava dando já entrevista em alemão. Que legal! Falando, porque eu saía da aula e já tinha prática, né? A necessidade faz você acelerar. Eu estudei numa escola alemã no Benjamin Constant, mas assim, eu era dos brasileiros, então era bem básico. Sim. Qual é o seu nome, os números. Eu lembro algumas palavras até hoje, mas você perde tudo isso. Perde bastante. Aí eu consegui dar uma entrevista, falava, me comunicava e tal. Então isso para mim foi bem legal, além de conhecer uma nova cultura que é diferente. E esse manager foi muito importante para mim, para minha vida, depois de algumas passagens, né, na Alemanha e nos outros países, mas ele foi te acompanhou a carreira toda? Não, ele só no Leverkusen, depois eu fui embora, ele permaneceu lá. Ele falou para mim o seguinte, no primeiro dia, ele falou assim, olha, deixar bem claro para você, viva na Alemanha como um alemão, não como um brasileiro. Se for igual ao brasileiro, em 3 meses você bate na minha porta aqui e pede para ir embora. Isso assim, para não viver como turista. Sim. Você tem que ir onde o cara come. E a mentalidade do brasileiro é diferente. Sim. Então assim, eu quero arroz e feijão, eu quero isso, quero aquilo. Pô, mas o cara não fala comigo, mas o alemão é muito frio assim mesmo. E tal. Não é que eles são frios, não é isso. Eles são... reservados. Reservados, eles preservam o seu espaço. Então eles preservam, eles respeitam o seu espaço. Eles não vão se intrometer na tua casa sem você convidar. Entendeu? Mas só que depois, por exemplo, que você estabelece uma amizade, você tem amizade pro resto da vida. Nós estamos em 2025, eu joguei na Áustria em 2009. Eu fiz amizade com um amigo, me chama Dennis Mim, né? É teu amigo até hoje? Amigo até hoje, e 6 meses atrás ele veio aqui até o Brasil para me visitar. Que legal. A gente sempre conversa. Então, assim, depende da forma como você entende a cultura. E tem gente legal em todos os lugares. Sim, sim. Como tem gente ruim em todos os lugares. Né? Mas, assim, esses conselhos foram importantes para mim, porque por onde eu passei eu consegui fazer grandes amigos, que tenho até hoje, aprender o idioma, me virar, independente do país, como eu poderia ou podia. Eu imagino, porque uma hora você virou cidadão alemão, você tá lá todo dia, porque você tem que ir no supermercado, por mais que você tenha um staff que vai te ajudar. Na época não tinha, né? 30 anos atrás não tinha nada. Como é que é? Vai no supermercado, vai no posto de gasolina, tem que saber se comunicar. Então, por exemplo, você vai no McDonald's lá. Aí você não fala assim, eu quero 2 Big Macs, tal. Você fala zweimal Big Mac. Então você fala 2 vezes o Big Mac. Então são pronúncias, formas diferentes de raciocínio. Então você tem dor. Você está com dor? Sim. Immer noch. Então você fala sempre ainda.
Sempre ainda, sempre que legal. Então tem algumas coisas que Você você precisa vai saber, aprender. que senão você tá precisa saber, ferrado. senão você não sabe o que é. E lá não se fala muito inglês, né? Não, porque fala. confunde também um pouco. Tem palavras que ficam muito parecidas. Eu vou falar pra vocês, vou confessar assim, eu não falo inglês perfeito. Mas eu não falo nem né? português Eu não perfeito. falo inglês perfeito, mas eu aprendi o inglês por causa do alemão. Parece. Porque eu saí daqui do Brasil, malemar falando português. Então eu falava praticamente o que eu sabia do inglês. O Você verbo ficou to be. com medo quando você chegou lá, você saiu do Brasil, você fala, meu, e agora? Não, confesso que não. Confesso que não. Porque Você era muito novo, Eu cara. tinha 19 anos, né? Eu confesso que não, porque é a vida de jogador, então você encara as coisas, né? A minha dificuldade foi com a língua, em relação à comunicação. Mas os primeiros dias, como é que você se comunicava? Não, mas com... a língua do futebol é universal. Tá. Então você vai saber as palavras básicas. Ladrão, atrás, do lado Legal, direito, do lado boa. esquerdo. Então você aprende rápido. Uma semana você já dominou isso daí, então você já consegue se comunicar no campo. Depois você tem que ter a experiência de saber se posicionar, saber onde vai, fazer essa leitura, que é a questão do jogador de futebol. Aí que você vê a qualidade do cara. Então, assim, a minha dificuldade maior foi a língua. Mas depois que você domina, você vai embora. Então, isso que é o que me ajudou bastante nas outras coisas. Você levou uma carreira muito diferente para os anos 90 Sim. de ir uma pessoa morar fora. Porque eu lembro que isso começou nos anos 70. Eu fiquei muito amigo do Paulo César Caju. Não sei se você chegou a trabalhar com ele. Não. Que ele foi o primeiro cara que... acho que ele falou para mim que ele foi o segundo brasileiro. Teve acho que nos anos 50. Ele foi o segundo brasileiro que foi morar fora. E isso era uma coisa muito inédita, né? Mesmo na minha época, Zé, era difícil. Porque na minha época eram apenas 3 extracomunitários e você não tinha um passaporte comunitário. Seria com passaporte brasileiro você tinha lá que ir com mesmo. passaporte brasileiro. Então só podiam 3 estrangeiros em cada time. Então, tanto que você deve lembrar, e o pessoal da minha geração lembra, o Milan dos holandeses, Gullit, Rijkaard e Van Basten. Legal. Da Alemanha, e jogava na Inter de Milão, que era o Matheus Brem, o Lothar Matthäus e tinha um lateral esquerdo, que eu não lembro também, peço perdão que eu não lembro o nome, que jogavam os 3. Então, cada time tinha 3 estrangeiros, não tinha mais. Hoje em dia, não. Hoje Todo você mundo, tem, todo né? mundo Lotado. tem. A Inter de Milão chegou a ser campeã europeia com nenhum italiano dentro de campo. Que coisa. Né? Zé, Então, na minha época, a gente nós estamos tinha falando dos anos 90, que você foi em 96, 97. Sim, eu fui em 96. Você foi em Agosto 96. de 96. Assim, eu não quero saber quando você ganhava. Eu tô falando, qual era um salário? Não, eu te falo já. Por exemplo, fizeram outro dia um comparativo dos grandes salários do futebol brasileiro da época. O Romário ganhava... acho que era $30 mil, alguma coisa assim. Eles fizeram a conversão para os tempos atuais. O Romário, se fosse jogar hoje no Brasil, iria ganhar R$300 mil. Então hoje os caras ganham 4 milhões, tá? O Memphis Depay é 6 milhões. 6 milhões. Hoje Como em dia, que pode fechar? Tem jogador, por exemplo, jogador no Red Bull que ganha 500 mil por Que a gente mês. não sabe nem quem é o Red Bull. O Red Bull é de Bragança lá, Bragança, né? Que era o Bragantino. Agora, eu te pergunto. Outro dia eu fui no jogo do Corinthians. Se eu não me que eu tô engano... falando do Romário. Eu não era o Romário, era 10% do que era o Romário. Não, o Romário, quando chega ao Brasil, é o melhor do mundo. Eu jogava muita Ganhava. Você lembra aquele drible que ele deu no Amaral na volta da Copa? O Amaral tá tentando achar o olho até agora. Mas o que eu fico pensando um jogo do Corinthians que eu fui há algum tempo atrás era 2 milhões e pouco de bilheteria lotado, até a tampa. E é caro pra burro pra ir no jogo do Corinthians. Não tem mais esporte popular de R$30, é 120 pau, 200 pau, um ingresso bom. Agora deve começar a ter um probleminha por causa do reconhecimento facial, né? Não deve ir muita gente, né? Agora vai começar não a ter deve um muita probleminha. gente. Mas o que eu fico pensando, não fecha a conta. Se um jogador ganha 6 milhões por mês... o cara precisa de quase 4 jogos para pagar. E aí tem que entrar muita grana de outros lugares. É por isso que a maioria dos clubes estão falidos. O Corinthians está devendo 2 bilhões. Quase 3. Eu não sei nem fazer essa conta de zeros, quanto dá 2 bilhões. Quase 3 bilhões. O São Paulo acho que era 1 bilhão, o Atlético Mineiro também 1 bilhão. Não dá para pagar isso, né? Pronto, não dá. E acabou. Não dá. O que acontece? Aí eles criam dívidas, por exemplo, com empresários, com outras instituições. Então os clubes todos estão falidos. Existe uma questão de... O Paulo Nobre tentou implementar uma forma de raciocínio de contrato. O Paulo Nobre, que já era um cara muito legal pro Palmeiras, porque ele é rico, ele não precisava de nada. E o Palmeiras só dá sorte, porque só entra presidente rico. Sim. Sai um rico, entra uma milionária. Então é um negócio louco. E o Corinthians é só os caídos. É só o contrário, né? E o Paulo Nobre, o que ele fez? Ele tentou no começo da administração dele, tanto que acho que no primeiro ano quase caiu. Aí depois ele mudou um pouquinho. Implementar o contrato por produção.
Então o cara vai bem e ganha mais. Contratar, você tem as cláusulas contratuais. Tem mínimo de R$500 por mês. E se você atingir 10 jogos, eu te acrescento mais 500. Se você atingir... Bacana isso. Só que ninguém aceitou. Mas eu acho ótimo. Então, o certo seria isso. Isso. Né? Ninguém aceitou. Porque, não, você não confia assim, mas você também não está confiando no clube, na estrutura, tudo aquilo que a gente pode te dar, você dá uma projeção. Aí não quiseram. E aí o que acontece? Você começa lá na base. O problema começa na base. Porque o menino com 16 anos hoje tem que ter um contrato. Os meninos hoje com 10 anos de idade já são mapeados pelos grandes clubes do exterior. E já tem o cara que dá a casa pro pai, pra mãe. Já dá casa pro pai, pra mãe, sustenta pai, sustenta a mãe, sustenta o filho e tal. E quando o menino chega com 16 anos, já existe um pré-contrato. Já é um metido do caramba que tem assessor, né? Aí nesse pré-contrato, Zé, você tem já tem uma renovação automática com 18. Só que a renovação automática com 18, dependendo, se ele jogar antes de completar 18 anos, ter um sucesso, jogar bem, o empresário já força para, olha, a gente precisa aumentar a multa, assina e tal, aí o clube tem que aumentar a proposta, então o menino tá ganhando já 50 mil para uma categoria de base. Com 16 anos, né? Com 16 anos, que é muito. Ele chega no profissional, por conta da multa e por conta da Lei Pelé, que você multiplica, 50 mil por não sei quantas mil vezes e tal, aí vai dar um total de 10 milhões, um exemplo, eu não sei o número exato. 10 milhões de reais é pouco para um clube do exterior. Então, o que os clubes fazem? 1,5 milhão de euros. O que os caras fazem? Então, vamos mudar. Vamos colocar o teu salário a 300 mil reais por mês, um salário de 5 anos. Se alguém vier, a gente estabelece uma multa de 100 milhões ou o mínimo que é a multa do seu contrato, da Lei Pelé. Então, o moleque com 16 anos, que com 18 anos, passa de 50 mil a 300 mil reais. E isso daí é para o menino. Aí você imagina para o profissional, para o cara que já está há mais tempo. Então aí a questão da barganha, a questão da negociação, passa a se tornar, os números passam a se tornar maiores. É muito louco. Então é muito difícil. Gente, estamos com o Zé Elias, esse cara que está dando uma aula de futebol, não bastasse o que ele jogou de bola por todos os times que ele passou, está dando uma aula, ele que é um grande comentarista dos canais ESPN. A gente vai rapidinho pro intervalo, 1 minutinho a gente volta, não sai que o papo tá muito legal, fica com a gente aí. Gente, eu precisei trocar os pneus do meu carro e eu procurei, pesquisei e eu acabo sempre voltando no mesmo lugar, que é a Haigui Goodyear. A Haigui Goodyear é um centro automotivo especializado em pneus e eles vendem todas as marcas, Goodyear principalmente, mas eles têm outras marcas também. E eu tenho um cupom de desconto que vai ajudar você a trocar os pneus do seu carro. Olha só, você tem que levar esse cupom, é muito importante levar esse cupom. Tem 5% de desconto em pneus já anunciados, tem 15%, olha que desconto legal, em peças e tem 30% em mão de obra, mas tem que levar. E aonde tem uma Haigui? É só você entrar, Haigui Goodyear, você procura os endereços. Eu vou te falar que tem na Zona Sul, tem vários lugares, você vai adorar, você vai ser bem atendido e o melhor, você vai pagar em 10 vezes sem juros no cartão de crédito, no boleto. É muito legal a Haigui. Eu indico pelo seguinte, eu sou cliente há muitos anos, eu acabo sempre voltando porque eu gosto de ser bem atendido e eu gosto de poder levar o meu carro num lugar que não tem empurroterapia. Se precisar trocar peça no seu carro, eles vão trocar, mas se não precisar, não vai. Se você for trocar pneu, é só pneu, mas lá tem alinhamento 3D, balanceamento, já troquei líquido de arrefecimento do meu carro, já troquei fluido de freio, todos os serviços que tem em concessionária, você encontra na Haigui Goodyear, só que com um preço muito melhor e gente que sabe, que está sempre se reciclando, fazendo cursos e tem o melhor preço e a melhor facilidade para você pagar em 10 vezes. E o melhor, você tem que levar esse cupom, falar, olha, é o cupom aí do Zé Américo e vai ter esse montão de descontos. Haigui Goodyear, tudo o que você precisar no seu carro, num só lugar. Estamos de volta com o Zé Elias, esse cracaço de bola que jogou um tempão no Corinthians, mais de 10 anos no Corinthians, que jogou em grandes times da Europa, jogou na seleção brasileira, cara que saiu cedo do Brasil e foi fazer a vida na Europa. Agora, você jogou com o Ronaldo. Eu ia perguntar, quem é o maior jogador que você já jogou? Não sei se é o Ronaldo. Pra mim é o Ronaldo. Esse cara joga muita bola, né? Eu acho assim que ele era de outro mundo, sabe? Aquela coisa que Deus fala assim, não, eu vou fazer uma coisa diferente pra mostrar que eu sou capaz. Acho que aí foi lá
lá e mandou o Ronaldo na terra. Eu vejo umas fotos, às vezes, na internet, o Ronaldo numa fila de crianças para pedir autógrafo do Roberto Dinamite. Pô, o cara foi maior do que todos esses caras, né? Sim, quando eu cheguei na Inter de Milão, no primeiro jogo, nós fizemos um amistoso contra o Manchester United, para ele ser apresentado. Ele quase cai do número de crianças que foram para cima dele. Pra entrar em campo. Entrar em campo. Assim, na hora que ele foi sair, acho que devia ter umas, não é exagero, não, mas umas 150, 200 crianças ao redor dele, assim, aí ele quase cai, brinca e tal. Mas ele era impressionante. O que ele fazia nos jogos não era nem 10% do que ele fazia nos treinos. No treino ele apavorava. Não, no treino era perigoso, porque não podia ir de frente, senão ele dava caneta, ele dava o elástico, aí você ia de um lado, ele dava um que chapéu. Facilidade, né? Sim. Você chegou a jogar com o Romário em algum momento? Eu joguei com o Romário na seleção brasileira uma partida apenas, que foi a partida que eu não fui para a Copa do Mundo, jogamos mal, joguei mal contra a Argentina, perdemos, e aí fiquei fora da Copa de 98. Puxa, que pena. Esse é o único jogo que eu joguei com o Romário. Quem você acha, assim, independente de bairrismo, quem jogou mais, o Romário ou o Ronaldo? Olha, eu apenas vi algumas coisas do Romário, né? Eu era muito mais novo, né? Então, assim, eu não tenho muita noção em relação ao dia a dia, aquilo que ele podia fazer. Eu acho que o Romário dentro é um fenômeno também. É fantástico. Só que, assim, pelo fato de eu ter jogado ao lado do Ronaldo... Todo dia? Do Ronaldo todo dia, ter visto o que ele fazia, para mim é o que mais me impressionou. Para mim era impressionante. É engraçado que uns caras que são muito famosos, a hora que vê o Ronaldo, parece eu com você, muito coisa de fã, né? A pessoa fica, caramba, olha ele. Porque ele mudou o mundo do futebol. Essa questão da globalização de informações, o primeiro garoto propaganda foi o Ronaldo. Foi ele. Né? Porque ele sai do Real Madrid, ele sai do Barcelona, vai para a Inter de Milão. Quando ele chega na Inter de Milão, tem o surgimento em 97, né? 97 teve o surgimento da internet, 97 e 98. 96, 97. Aí ele vai para a Inter de Milão 97 e 98. Ali a internet começa a ter as pessoas começam já a entender o que era, como né? É que funciona e tal. E aí ele tem a primeira grande oportunidade que é com ele. Depois tem com o surgimento do David Beckham, que usou da estrutura da esposa na época, né? Que era a Spice Girl. Spice Girl, eu sei porque eu conheci algumas pessoas, alguns ingleses, né? Porque eu gosto do Iron Maiden. Que legal que você gosta do Iron Maiden. Eu conheci e aí... Eu tô vendo camisa de rock. E aí, através dos amigos em comum, eles explicaram que... eu já tinha achado isso, né? E perguntei se era isso e ele falou que era. O Beckham trouxe essa questão da celebridade pro jogador de futebol. Porque ele lançou isso, que ele era um cara boa pinta, ele era né? boa pinta, tal. Ele conseguiu usar da estrutura da esposa para transformar, por exemplo, ser modelo, usar marcas. As marcas viram que ele dava um retorno e aí começou a surgir. Mas assim, como jogador, ele é um cara bonito que joga bola, mas não é um grande craque. Ou você acha que ele é um grande craque? Não, eu acho que ele é assim, existe a diferença do bom jogador, do ótimo jogador, do grande jogador e do craque. Uhum. Eu acho que ele é um grande jogador. Ele é um grande jogador. Eu joguei com ele algumas vezes, contra ele algumas vezes, tanto pela Inter de Milão como também contra o Olympiacos na época. Ele era bom. Impressionante, era muito bom, Zé. Muito bom. Ele tocava a bola quando as pessoas olhavam porque ele era bonito, ele passava. Nossa, como ele é bonito, ele passava. Não, ele é muito bom, porque ele não te dava referência. Então, você não sabia o que ele ia fazer. Sabia o que ele ia fazer. Ele tocava a bola aqui, você falava, ele vai devolver. Quando você olhava, ele estava em outro lugar. Né? Ele sabia fazer esse tipo de coisa e muito bem, batia muito bem. O negócio que a gente estava falando antes de começar o programa, você estava falando que hoje em dia os treinos, os jogadores ficam pouco tempo com a bola, porque hoje o jogo é muito mais sem a bola. É muito rápido, né? Você fica, pelo menos eu estava lendo uma questão de neurociência, que no esporte, hoje o jogador de futebol fica cerca de 3 segundos com a bola no pé. 3 você segundos. Você contou? 1, 2, 3, passou, acabou. Porque você já tem 5 caras em cima. Os jogadores de futebol são considerados, estão entre os 5% das pessoas mais inteligentes do mundo. Porque eles têm que tomar em 90 minutos mais de, acho que 3 mil decisões. Decisão que o cara vem, passa pra cá ou pra cá. Porque você tem que controlar a bola, você tem que olhar, você tem que entender o posicionamento. Quanto de força você vai colocar, qual passe você vai fazer, qual a melhor escolha entre as posições dos atletas que estão ao seu lado que você vai fazer para tocar, como você vai posicionar o teu corpo, ou seja, isso em milésimos de segundos. Né? Em milésimos de segundos. Então isso é considerado a questão de inteligência muito rápida, a capacidade do seu cérebro entender, isso é uma processar coisa que dá pra e se executar. Treinar também, né? Sim,
o cérebro, o corpo humano, né? E aí estou falando dentro dos treinamentos de futebol, eles falam o seguinte: quanto maior o número de repetições, automaticamente seu corpo vai assimilar. Isso aí. Né? Então, se você trabalha chutes a gol, 10 chutes por dia, você talvez na primeira semana você não vai conseguir e tal, mas daqui a um mês, esses 10 chutes no gol, o teu percentual de acerto vai ser maior, porque o teu corpo vai se habituar com o movimento, já vai automatizar, e aí você vai fazer pequenos ajustes dependendo da situação do posicionamento onde está a bola. Por isso que acabava o treino, o Zico soltava lá mais 200 bolas, o Marcelinho Carioca ficava horas chutando também, que são dois caras que chutavam muito, o Neto, o cara que chutava muito também. Agora é uma grande, não vou dizer briga, não é isso, mas é uma grande discussão nos bastidores do futebol sobre o treinamento e o destreinamento. Né? O destreinamento, o que significa? É a prevenção que não deixa o jogador executar os movimentos. Por isso que nós não estamos vendo mais jogadores fazendo gols de falta, jogadores chutando de longa distância, laterais fazendo cruzamento como se fazia antigamente com curva para você. Depois do Juninho Pernambucano não tem, né? Não tem, porque hoje a quantidade de jogos ela é a mesma, né? O pessoal usa a questão do mas a intensidade é outra, tal, mas a prevenção, a suplementação, as condições para os atletas, ela melhorou demais em termos do passado, então você tem essa possibilidade. Só que há um grande medo do atleta se lesionar. Então, por exemplo, antigamente acabava os treinamentos, você ficava lá, como você falou, do Zico, treinava 200 chutes. Então, hoje, os caras não conseguem fazer 10. Porque o fisiologista ou o preparador físico não vai fazer, porque você vai estar com dor, você está com isso, porque alongamento hoje, na panturrilha. Porque hoje existe a questão, você já viu, né, que eles parecem que eles têm um camelinho aqui, né, parece a bolsa do camelo. É um GPS que colhe todas as informações necessárias. Quantos passos, velocidade, intensidade, gasto calórico. Tudo, você tem tudo. E aí depois você tem 3 tipos de medição para saber se você está apto a jogar ou está com problema. Então você tem a panca, né, que eles falam, é o salto que você tem lá, eles fazem uma medição, a câmera de calor, né, e o lactato. Então, somado a esses três aparelhos... Não tem como você roubar. Se tiver ruim, você não joga. Você tem esses 3 aparelhos, aí você tem a entrevista, a anamnese com o jogador. Como é que você está se sentindo, o que você fez, como você fez, como é que você está saindo depois do treino e antes do treino. Então, eles colocam lá, classificação, 5 de 1 a 10, dor. Eu estou com 5 de dor. Grau de exigência no jogo. O meu grau de exigência foi 6. Grau de cansaço no pré-treino. Então, você tem todas essas medições. Caramba, que loucura. E aí você junta esses dados, dá para o treinador, e aí o treinador vai sentar e ver. Eu vou colocar... O Zé Américo hoje está com dor, sei lá, na unha. Qualquer lugar. Quanto de dor? 5? Não, então dá para ir para o jogo. Vai para o jogo. Come um x-salada e vai. Por exemplo, todo mundo fala... O Luiz Henrique é um dos caras que coloca todo mundo para jogar. O Luiz Henrique, treinador do Paris Saint-Germain. Coloca todos para jogar. Repetidamente. Para ver o que o cara aguenta, para ver como ele tá. Tira realmente em casos necessários, mas normalmente ele coloca todo mundo para jogar. Por falar em técnico, quem foi o técnico que mais te ajudou fora do Brasil? Que me ajudou fora do Brasil, o Mário Sérgio. A gente conversava bastante com ele, eu criei uma amizade muito forte com ele, né? Em relação até pai e filho, nesse sentido de desabafo, contar de problemas, dentro de campo, fora de campo, quais as situações tinha que fazer. A minha profissão hoje foi debatida com ele, assim, em algumas conversas para tomar as decisões, se ia ser comentarista, jogador. Você é muito bom comentarista, o negócio que a gente estava falando fora, que você não é em cima do muro. Se os caras te perguntam um negócio, você vai responder. Não tem essa. E aí, o cara jogou bem, Zé? E aí, quem que é o craque do time? Você fala, é esse cara. Teve um episódio, você conhece o Oscar Ulisses, sim. Né? Para mim, meu grande professor, né? Equipe de Rádio Globo. E ele tinha a Fórmula 1 na época da Rádio Globo. E é como você falou, você pergunta para mim, eu falo o que eu penso. Eu falo o que eu penso. E na época era o Rubinho Barrichello, o sobrinho do Senna, acho que o Massa estava chegando na Fórmula 1 e ele fazendo a propaganda, olha aqui, Fórmula 1 na Rádio Globo, tal. Aí perguntou pro Pascoal, o que você acha? Não, vai ser fantástico, sensacional, só com mais brasileiros. Zé Elias, e aí, o que você acha? Eu falei, Oscar, vai dar nada. O Barrichello tá chegando, tem um contrato, o Massa tá chegando agora, sobrinho. E aí ele falou assim, obrigado, Zé Elias, tal. Aí a hora que ele saiu, ele tirou o microfone e falou assim, agora eu não vou vender nada, seu filho de uma...
pô, você isso, aquilo, tal. Falou, os caras, se você não me pergunta, Eu não vou falar. eu falo o que Não eu tem penso. jeito. Então, assim, me avisa antes, né? Ó, o Zé Elias tá aqui com a gente, vamos mostrar o nosso diretor, que é fã também, que é goleiro, o nosso Eric é goleiro. Ó as fotos do Zé Elias, ó aqui, ó, que legal. Esse aqui, ó, é o Robson. Ele jogou no Corinthians comigo. Caramba. Em 90 e acho que foi 96. Aí eu reencontrei, nós fomos jogar isso aqui, a Champions League, em 98. Aí eu cheguei e falei assim, nossa, na época era difícil você encontrar um negro jogando na Sim. Rússia. A hora que ele entra em campo, eu olho assim, eu falei, ô Robson, o que você tá fazendo aí? Ele falou, ô Zé, tô jogando aqui e tal. E aí foi num jogo contra da Champions League, isso daí. Porque legal. tem o pet ali, ó, tá vendo? No braço. Que legal. Muito bem, ó. Ó o Ronaldo aí. É, essa foto Falou eu... pra caramba. Essa foto eu mostrei pro meu filho e falei assim, eu tô... Você vê, né? Ronaldo saiu pra eu entrar, então não preciso falar mais nada, né? A foto diz tudo. Que legal em substituir o Ronaldo, que coisa. E o Ronaldo final aí, você na ESPN, né? Aí mais sério, né? Ah, mas muito bom. Aliás, falei, eu quero mandar um abraço pro Pose, meu amigo da ESPN, meu Rubens vizinho, gente finíssima. Que legal. Você começou e você se deu bem nisso, né? Porque tem cara que é mais tímido, que é mais fechado, não sei o quê. É você mesmo. Eu conversei, como eu falei, eu conversei bastante com o Mário Sérgio, né? Com o seu Mário antes de começar. E ele deu uma dica pra mim, falou assim, ó, não se torne uma prostituta. Aí eu olhei pra ele assim, o seu Mário era muito direto e ele falava algumas coisas que você precisava perguntar pra entender. Ele falou assim, não ligue pra treinador, não ligue pra diretor, não fique... Fale o que você acha. Não fique devendo favor pra ninguém, porque depois você vai ficar preso. Né? Seja Muito você legal mesmo, isso, hein? fale o que você pensa. Aí eu falei, não, beleza. Ele falou, desde que você tem que encontrar uma linha de raciocínio, né? Estude português, vai fazer curso, porque ex-jogador, os caras vão pegar no seu pé em relação a... E a gente, no dia a dia, a gente fala muita coisa errada, né? Assim, coloquialmente, a gente fala muita coisa errada. E aí eu fui fazendo, eu demorei não, me preparei em 3 anos, de 2006, quando eu decidi o que eu iria fazer, até 2009. Então eu escutava muita rádio, assistia televisão, eu sabia mais ou menos o que eu queria em relação à linha de raciocínio, de respeitar o jogador, porque atrás do jogador tem um ser humano, tem pai, tem mãe, Família, né? Família, então tinha que tomar um pouco de cuidado. Na TV e no rádio tem um tempo, né? Sim. Às vezes você tem que pensar um negócio que é desse tamanho, a hora de falar ele tem que ser curtinho, Mas né? eu tive a sorte de começar na rádio primeiro, Zé. Legal. Na rádio e depois ir para televisão. E aí eu tive... Bons professores. Sou eternamente grato a todos os professores que eu tive na Rádio Globo. Oscar Ulisses, Silva Júnior, Doni Vieira. Doni, um abração pra você. Doni, você é um cara muito gente fina, devo muito a você, cara. Você é um cara demais. Doni Vieira, Gustavo Villani, Oswaldo Pascoal, Paulo Júlio Cleman, que infelizmente também estava presente Porque esses caras me ajudavam no dia a dia. O Oscar Ulisses, na primeira conversa que tive com ele, no primeiro jogo, ele falou para mim o seguinte: Zé, comentarista comigo, fala 3 vezes durante o tempo. 15, 30 e 45 minutos, tá bom? Então, assim, é rápido, curtinho, ele até brincar, curtinho. Falei, tá bom, tô me preparando para 15 minutos. Sim. Aí deu 5 minutos. E aí, Zé Elias, o que você acha do jogo? Caramba, começou agora. Aí eu peguei, falei e tal, aí ele deu risada, aí ele começou. Por quê? Ele falou mais ou menos o que ele gostaria. Mas quis pôr você na fogueira pra ver. Me expôs para justamente eu entender que na rádio eu posso ser chamado a qualquer instante. Legal. E os 15, 30 e 45 era o poder de síntese. Eu tinha que fazer a síntese de 15 minutos de jogo. Em 10 segundos. 10 segundos. Então, assim, esses caras foram me ajudando. O Pascoal, o que você acha? Não, vai por esse caminho, faz assim. O Pascoal também assim. é feríssima, né? O Pascoal, eu escutei uma frase do Oscar Ulisses e aí o Osmar Santos confirmou. O Oscar Ulisses falou assim, o Pascoal é o Pelé da comunicação. De artista, né? de se comunicar com o público, porque ele atinge o mais rico, entre aspas, e o mais pobre, o mais rico e o mais simples, né? Você falou um negócio do Ronaldo, que ele mudou o futebol, mudou o jogador de futebol no Brasil, talvez no mundo. O Osmar Santos mudou a narração esportiva, Sim. né? Sim. Existia, eu era muito fã do Fiore Giliotti, a vida toda, do Zé Silvério, mas entrou o Osmar Santos, era uma outra coisa, né? Ele mudou a comunicação, eu acho, né? A linguagem. Era demais. Era o Osmar muito... O que eu fico triste, às vezes eu não entendo muito isso, o Osmar chegou aí várias vezes no show do Café com Bobagem, ficava sempre na frente, e você vê que ele sabe tudo que está acontecendo, ele ri na hora certa, entende tudo. Teve uma passagem na Rádio Globo, ele trabalhava, ele sempre ia, quase todos os dias ele passava na Rádio Globo. Ele era o diretor dela, tinha o cargo de diretor. E ele passava lá, e às vezes ele participava do programa. E aí, uma vez ele entrou no estúdio, tal, a gente estava conversando, ia ser Corinthians e São Paulo, o Corinthians estava mal, o São Paulo estava bem, na época era o Leão e tal.
Aí o Oscar, e eu sacaneando, né, tal, eu falei, e aí, Osmar, como é que tá? E o jogo hoje? Aí ele fazia assim, pô, Oscar Luiz, uau! Uau! Aí o Oscar falou, o que é isso aí, Osmar? Pô, ninguém tá escutando, ninguém tá entendendo. Leão, uau, que era o treinador do São Paulo. Então, assim, ele sabe tudo. Você vê a inteligência do cara, que ele conseguiu uma palavra para fazer a dificuldade dele para você entender o que ele tá pensando. E uma das conversas, eu converso muito com o Oscar Ulisses, né? Eu conversava agora muito porque ele tem o trabalho dele, os horários e tal, mas a gente ele morava no Paraíso, o Oscar Ulisses, que eu encontrava ele também. Eu sou o rei das padarias, Não, eu né? acho que ali... Eu sou o rei das padarias, encontrava todo mundo. Eu acho que ali era o escritório deles, a questão da Fórmula 1. É o Oscar, o Odinei, são 3 irmãos que cuidavam das Edson, o né? Edson era para a Bandeirantes, o Oscar Luiz era para a Rádio Globo e o outro, e eu não sei o outro, peço perdão, que são nomes parecidos, que trabalhavam com a Fórmula 1. E uma vez eu perguntei para o Oscar Luiz, né? Eu falei, Oscar, poxa, você vê, né? O Osmar tinha todas as possibilidades, por exemplo, do acidente ter matado, de ter morrido e tal. E você vê, né? E ele não consegue falar, ele entende, mas parece que foi tirado do... Aí ele virou para mim e falou assim, Zé, eu tive uma lição com o Osmar que acho que é um privilégio de tê-lo ao meu lado. Eu cheguei para ele um dia e falei, Osmar, poxa, você tá sempre aí sorrindo, feliz, na situação que você se encontra, como é que funciona? Aí ele virou e falou assim, dentro do vocabulário dele, ele falou assim, eu tenho 2 opções, ou eu fico me lamentando e fico uma pessoa amarga, ou eu vivo a vida aproveitando os momentos que Deus me deu. É sensacional. Aí ele falou assim, então eu preferi viver a vida. Gente, não dá vontade de chamar o intervalo, mas a gente precisa ir voltar em um minutinho com o Zé Elias aqui no nosso Contagem Regressiva. Passando muito rápido, o Zé Elias, nosso convidado, o papo é muito legal, tinha que fazer 2 programas, o Zé Elias é o máximo, tá na ESPN comentando sempre, uma carreira muito legal que mudou. Você não pensou em ser treinador de futebol em nenhum momento, ou pensou? Cheguei a pensar um pouco, mas assim, a vida do treinador é muito desgastante, né? É pior agora. É muito xingado, né, o treinador, você ganha muito. Isso, você não tem estabilidade financeira, você não tem uma estabilidade dentro do emprego, dificilmente você permanece mais do que 3 meses. 3 meses já é o máximo, por exemplo, tem uma média no Brasil que o treinador permanece 3 meses. O cara vai pra ganhar 500 mil, recebe o primeiro, já brigam, já manda embora, você tem uma sequência de 5 jogos, você perde 3, empata 1 e ganha acabou. uma, tchau. É mandado embora. E para lidar com essa nova geração também, eu sou um pouco mais das antigas, eu não ia... É muito mimizentos, né? Chora. Não sei se eu vou ter muita... Dá uma bronca, o Enzo chora. Então é uma paciência. Zé, o Neymar, você acha que ele é o maior, não é? O que você acha dele? Não, eu acho que no Brasil ele é o melhor jogador tecnicamente do Brasil, mas não é o maior. O maior para mim é Pelé. Eu acho que ele ainda... acho que ele ainda precisa, por exemplo, eu acho que o Ronaldo, o Romário... Eles estão à frente, do Neymar. Eu acho que sim. Eu coloco o Neymar nessa mesma prateleira, em termos de qualidade de jogador. Mas tô falando, o Neymar hoje, os caras falam que ele é um ex-jogador de atividade, eu não sei se eu concordo muito com isso, mas é um cara que você vê que mesmo ele voltando de lesão, ele tá jogando no Santos, ele pega 3 vezes na bola, ele faz 3 negócios que a gente fala, cara, o que ele pensou aí? Por isso que eu coloco nessa prateleira de Ronaldo, Romário e tal. Tecnicamente ele é muito assim. Mas nós não temos, na seleção brasileira, nós não temos um cara, o Vini Júnior, não temos ninguém. Nem na seleção, nem no futebol brasileiro. O Neymar é o último dos gênios do futebol brasileiro. Nós estamos vivendo agora o momento da Copa do Mundo, nós estamos nessa parte da Copa do Mundo, onde teve 3 times do Brasil. O Brasil foi bem, mas nós estamos abaixo dos outros times, né? O Brasil não é mais a força que já foi, né? Não, eu acho que nós estamos iguais, vamos dizer assim, em relação à parte técnica. Porque se você pegar a Argentina, você tem bons jogadores como o Brasil tem. Só que a Argentina tem um Messi, que é capaz ainda de fazer a diferença e contagiar todos aqueles que estão ao redor dele. Né, de relação à mentalidade, comportamento, responsabilidade, comportamento dentro de campo em relação a respeito aos atletas, aos seus companheiros. Então isso faz a diferença. Depois eu acho que tem Brasil, vai Colômbia,
O Equador, nos últimos anos, tem crescido muito. Mas os times da Europa estão muito à frente, os né? times da Europa estão à frente por questão de intensidade. Mas você acha que essa parte física conta muito? Você acha que... Porque eu vejo que às vezes o jogador brasileiro, ele sai daqui, ele é mais magrinho, mais franzino, ele fica 6 meses na Europa, o cara fica um cavalo. Porque você é obrigado a ganhar... Não que é obrigado a ganhar massa muscular, não é isso. Se você não andar junto, né, correr junto na velocidade que os caras correm lá, você fica para trás, aí você não joga. Aí você volta para o Brasil. Eu fui para a Alemanha, eu tô contando coisas de 30 anos atrás. Eu fui para a Alemanha, eu era magrinho, sim, né, magrinho e tal. Eu tinha que tomar, na primeira semana eles viram lá, tal, questão de força. Eu tinha que tomar 32 comprimidos por dia de creatina. Caramba. Na primeira semana, na segunda semana 16, na terceira semana 16 e parar uma semana. A creatina, ela não é que ela incha um pouco, mas ela guarda um pouco... Ela guarda um pouco mais, para ser mais simples, né? Pelo menos que eu entendi, não sei, os caras vão me xingar, mas ela dá uma qualidade melhor pro músculo. Recupera melhor, que tem BCA, né? Recupera melhor. Capacidade de absorção de água, aquelas coisas todas. É que não se usava, é uma coisa que todo mundo fala que criança, velho, todo mundo deve tomar 3 gramas por dia de creatina, isso agora né? Através dos estudos ao longo dos anos, eles chegaram a essa conclusão, né? De 3 a 5 gramas, né? Por dia. Então, assim, eu cheguei, tomei 3 dias e falei pro cara, não tô aguentando. Não, mas por quê? Meu estômago começou a dar problema no estômago. Porque era diferente, hoje a creatina é em pó, né? Tal. Aí eu comecei a suar e suar o cheiro da creatina, ficava... Falei, não, é para ganhar massa? Então tá bom, então eu vou comer macarrão. Aí eu tinha amizade, eu criei amizade, né, com o pessoal do McDonald's, porque no estádio do Leverkusen tinha um McDonald's. Que legal. Então eu saía do treino, passava, muitas vezes eu sentava... Esse é o sonho de qualquer moleque, eu sou amigo do cara do Mac. Eu sentava, conversava com o gerente e tal, porque eles sabiam, né? Eu jogava lá, então eu saía, sentava com eles lá, e às vezes eu passava no drive-thru, pedia um McDonald's, eles colocavam 2, um Big Mac, colocavam 2, 3 batatas e tal, então eu comia bastante pasta, né, como eles falam lá, para ganhar massa. Então eu acabei ganhando um pouquinho de massa, não com a velocidade que eles desejavam, né, porque com a creatina talvez ganhasse um pouco mais, mas eu não conseguia jogar, não conseguia tomar. E essa questão da velocidade hoje, pelas questões táticas, então o jogador hoje tem várias funções. Perde a bola, você tem que pressionar o adversário, com a bola nos pés você tem a velocidade de até 3, 4 segundos de tomar a decisão para fazer o pensamento, então é tudo muito rápido, é tudo muito intenso. Então se você não estiver bem fisicamente, você não consegue. Existe a questão das fibras, né, musculares, então você tem a fibra muscular que às vezes você tem a identificação que o cara é mais lento, a questão do cara é mais explosivo, então se trabalha muito em termos de características para você aproveitar o máximo como é que fala? Da formação física do atleta, né? Então lá na Europa você tem isso, você tem essa questão de velocidade, de intensidade. Então você vê hoje os times perdem a bola, pressionam, que o Guardiola fez muito bem isso e mudou um pouco a forma. Perde a bola, pressiona, Guardiola você rouba. Muito melhor técnico do que foi como jogador, né? Não, como jogador, ele jogou demais, mas como treinador sim, mas ele era bom jogador também. Mas ele é melhor treinador, eu acho. E todos falam que o ídolo deles é o Ronaldo, né? É um negócio muito louco, né? Tem na maioria na internet, né, se você buscar os grandes defensores do futebol mundial na época de 90, o Guardiola era um camisa 5, né? Ele era o meio campo. Todos falam do Ronaldo. Todos falam do Ronaldo, negócio porque era absurdo, Zé. Era absurdo. Você pega a bola... Hoje ninguém faz isso. Ele fazia. Pega a bola do meio campo, sai driblando todo mundo e ninguém consegue. Batia, ele passava por cima, fazia o gol e tal. Era coisa absurda. Gente, vamos rapidinho para o último intervalo. A gente volta com o Zé Elias, o Zé da Fiel. A gente volta em um minutinho. Estamos de volta à parte final da nossa contagem regressiva. Que pena, tá tão legal o papo, cara. É muito legal você conversar com um cara que é seu ídolo. E o cara manja muito e sabe tudo que você pergunta, ele responde muito melhor. É o máximo. Zé, parabéns pra você na ESPN. Parabéns à ESPN por pegar um cara que nem você, com desenrolado total, cara. Muito bom. São 11 anos, eu renovei o contrato agora por mais 2. Você vai ficar mais 22. Fica tranquilo. Vamos ver. É muito legal. Obrigado, vou passar essa recado. Fala, ô Bose, faz favor, você vai deixando, que o cara é bom demais. Simpatia. Isso que é legal. É gostoso quando você encontra um cara que você gosta muito. Que eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer algum ídolo que você se decepcionou.
Você fala, pô, eu sempre fui seu fã, pô, te conheci aqui na porta. Eu falei, cara, o cara é legal demais. Não, assim, Zé, eu aprendi com meu avô que, assim, eu não sou mais que ninguém, eu sou igual a todo mundo. Então, eu sempre procuro tratar todo mundo da mesma forma. Como você gostaria de ser tratado, né? De ser tratado. Então, assim, um ídolo, uma pessoa que eu provavelmente vou me emocionar, já me emocionei, é o Éder. Que é o Éder Aleixo. É meu amigão do Instagram. Me manda um monte de mensagem. Ô, Éder, eu falei pro Éder que eu vou mandar uma camisa, porque eu sou muito fã. Eu gostava, porque eu sou canhoto, e eu falava assim, eu quero chutar que nem o Éder, aquele cada bomba, né? É a mesma coisa comigo. Quando eu tinha 4, 5 anos que eu não comecei a jogar, ia muito na casa do meu avô, né, em Poços de Caldas. Meu avô atleticano falava que eu era o Éder. Que legal. Então eu tenho fitas na época, Que minha legal. mãe perguntando o que você quer ser. Eu falei, eu quero ser igual o Éder e tal. Que legal. Então acho que eu tenho certeza que com ele é uma coisa diferente, porque eu tenho uma ligação muito forte com meu avô, então... Mas você chegou a conhecê-lo? Eu cheguei a jogar contra o Éder. Putz, na época de Atlético Mineiro, você falou isso 94. Pra ele? Eu falei anos depois. Porque na hora não pode, né? Não pode, não dá, né? Mas eu falei anos depois. Mas assim, o resto, Zé, eu acho que são todas pessoas normais. Eu convivi, por exemplo, com o Ronaldo, com o Romário. O Ronaldo eu já acho. O Ronaldo, quando ele foi pro Corinthians em 2009, que ele tava do meu tamanho, ninguém pegava ele, cara, pelo amor de Deus. Então, assim, eu convivi com essas pessoas, então eu os trato sempre normal. Então, eu acho que, assim, eu não os vejo como ídolo, eu vejo como exemplo, mas não ídolo. Então, acho que pra mim, realmente, o Éder, acho que é o único que deve mexer comigo nesse sentido. Vou te dar um presente do pessoal da WM. Obrigado. O pessoal da WM são nossos apoiadores lá de São Bernardo. Eles têm a melhor loja de tênis do Brasil. Eles mandaram eu te dar essa sacola aqui, que é uma sacola muito bonita, e ela tem um boné aqui dentro, e ela tem uma raquete, uma mini raquete aqui dentro para você colocar Obrigadão mesmo. Olha que bonitinho, para você colocar de enfeite na tua casa. E tem um boné, pessoal da WM, muito obrigado, você merece demais. E no finalzinho do programa, obrigado, viu, pessoal da WM, obrigado, Marcelo, obrigado, Gabriel. Eu sempre faço uma pergunta, que eu falo que é uma pergunta que é para perder a amizade, mas é uma pergunta de coração. Pode falar. Zé, deixa eu perguntar uma coisa para você. O que o futebol brasileiro está 100 anos atrás dos outros e ele precisava melhorar urgentemente para a gente voltar a ser aquele time temido por todas as outras seleções? Respeito às nossas origens. Simples assim? Simples. A gente está querendo copiar muito os outros. O Brasil precisa voltar a ser Brasil no campo. Fora do campo, organização... sem corrupção, sem roubar os clubes, sem esses salários de 6 milhões, todo mundo precisa ganhar bem, mas não precisa ninguém ganhar 6 milhões, senão não fecha a conta, quebra o Corinthians, gente. Respeitar as nossas origens, eu acho que é isso. Tirando o Neymar, que você já falou que ele é o último dos diferenciados, quem é o melhor jogador do Brasil em atividade? Agora você pode ter vários, mas fala algum. Mas assim, tem algumas posições, né? Por exemplo, eu gosto bastante do Richard Rios como meio-campista. Legal. Tinha o Gerson, que jogava muito bem no Flamengo. Que mais? No São Paulo eu gostava muito, eu gosto bastante, por exemplo, do Lucas Moura. Eu acho que ele traz algo diferente. Fui num hotel com o Lucas Moura, Natal, ele treinando 3 horas por dia na academia. Sim. Então é o cara que leva a vida a sério, né? Eu gosto bastante dele também. Tem alguns bons jogadores. O Gregory, que é do Botafogo, na minha posição. Gente, esse é o Zé Elias, ESPN, acompanhe os comentários dele na ESPN, esse cara que é uma simpatia, esse grande ídolo do Corinthians, esse grande ídolo de vários times da Internacional, de vários times do Genoa, de um monte de lugares legais, e essa simpatia, e a gente volta a semana que vem com mais um Contagem Regressiva. Zé, que honra, cara. Muito obrigado. Obrigado. Isso aí, gente, muito obrigado. Olha que convidado espetacular, semana que vem tem mais. Valeu.